Bom, eu estava gravando um conteúdo de psicologia e tô com a mesma roupa e tal, e estava aqui pensando, né? É, eu preciso fazer esse vídeo, eu preciso tipo, falar publicamente, porque muita coisa está acontecendo na minha vida, coisas muito surpreendentes, muito interessantes, e está sendo muito importante para mim essa fase. Mente, depois de 4 anos exercendo e abrindo tarô para pessoas mais íntimas, né? Tanto para mim, para amigos, familiares. Agora, finalmente, depois de 4 anos. E detalhe, o meu primeiro deck foi há 7 anos atrás. Eu comprei, assim, na pandemia, durante esse período. E eu comprei porque eu fiquei muito interessada. Eu já sempre fui uma pessoa mais mística mesmo. Eu já gostava de pedras, eu gostava de banhos, já me interessava muito por esse mundo. Só que, de certa forma, eu tinha um pouco de receio, um pouco de medo, assim, sabe? Por quê? Porque eu nasci num lar evangélico. Ao longo do tempo, eu fui desconstruindo, minha família foi desconstruindo muita coisa. Enfim, eu já era adulta e tal. Sei lá, vou comprar, vou ver o que que é. E enfim, há 7 anos atrás eu comprei o meu primeiro tarô. Foi meio que aos poucos, sabe? Meio que também estava meio que mais racionalizando as questões da vida e tal. Nem compreendia muito bem ainda a espiritualidade, o caminho da espiritualidade na minha vida. E aí as coisas foram surgindo, aí fui estudando mais, fui aprimorando mais e tal, não sei o quê. Enfim, né? Vários anos passaram, não tem como falar dos detalhes que aconteceram. E aí eu fui aprofundando mais, cara, eu fui querendo estudar mais, eu fui me interessando mais no assunto e eu fui buscando me cuidar na espiritualidade, finalmente. E a espiritualidade ficava falando pra mim. Só que tudo é um processo, né? Até porque também a gente tem o nosso amadurecimento pessoal. Eu, há 7 anos atrás, há 4 anos atrás, há um ano atrás, não era totalmente diferente, mas eu era diferente. Hoje em dia eu tenho pensamentos muito mais maduros. Nossa, então assim, é meu processo, é o processo de cada um. Então a gente vai entendendo o processo da espiritualidade nas nossas vidas, de certa forma, que bom que com a cabeça que eu tinha há anos atrás, talvez eu não desenvolvesse, evoluísse tanto como eu tenho evoluído hoje e assim, de um jeito muito, muito, muito rápido, parece, assim, sabe, com relação a isso. E bem, há 9 anos tenho vários estudos dentro da psicologia, pós-graduação, cursos, encontros, eventos, palestras, já ministrei cursos, várias coisas dentro da psicologia. E assim, a psicologia, ela é um campo aberto, né? Ela é um campo assim muito diverso também. E é um campo que estuda a espiritualidade, assim, poxa, é humano. A gente estuda a existência da humanidade, a evolução da humanidade, existem inúmeros campos onde a psicologia consegue entrar. Seja ela atrelada à medicina, a direito, a astrologia, seja, sabe, arquitetura, assim, tudo. E no meio disso tudo, acho que é importante a gente considerar que existe a ética. A ética é o que vai direcionar e conduzir de uma forma respeitosa e ética a nossa profissão, né? Os filósofos já, assim, os gregos, né, já falavam sobre a importância da ética na existência da humanidade. E a gente tem a ética, a nossa profissão, o que é importante seguir, né? Então, assim, independente da sua religião, independente da sua cultura, existe uma ética, existe ali direitos que precisam ser respeitados, independente da sua crença, independente da sua fé. Existe um direcionamento. E tudo bem, é importante você seguir o direcionamento. E eu gostaria de deixar isso muito claro, porque, assim, tem psicólogos que se chocam, sei lá, se chocam, não gostam de ver espiritualidade, não gostam de ver uma pessoa psicóloga falando sobre mitologia, falando sobre astrologia, falando sobre alguma coisa ou outra. Lógico, também a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem besteiras com esses títulos. Então, assim, entendo a ressalva, entendo que a gente deve se resguardar e entendo que a gente não deve realmente dar espaço para charlatanismo. Muito importante isso. Então, sim,
Você pode ser psicólogo e misticista, você pode ser psicólogo e budista, psicólogo cristão, você pode ser psicólogo budista. E sim respeitar os limites da ética da profissão com a espiritualidade que você se baseia. É muito importante. Então, enfim, isso é um papo muito mais, né, aberto, assim, eu tô falando muito mais abertamente, sem roteiro, nada, tudo só o que vem na minha mente, porque eu tô com isso preso, eu preciso falar. Porque é isso, eu cheguei num tempo da minha vida, agora, atual, que assim, já não tem mais pra onde ir. A minha espiritualidade já falou assim, querida, se você não seguir, não é que se você não seguir, mas é porque, tipo assim, não existe essa coisa, né, tipo, se você não seguir. Eu falei totalmente errado. É porque é como se, tipo assim, você vai ser feliz nesse caminho aqui. Que, logicamente, se você não, tipo, atentar para isso aqui, pode ser que você fique dando muito ponto de faca. Então, a espiritualidade, ela me preparou. E foram longos anos para eu estar dando espaço. E, de certa forma, na terapia, não é muito diferente. Quando a gente fala, olha, tem coisas aqui que é importante sim você olhar, tá nesse ritmo, pode ser ter consequências, né, um pouco mais dificultosas, etc. E tal. A espiritualidade ela cuida de um campo nosso muito particular, muito privado. Ela acessa campos assim que, poxa, ela vai no rasgo, ela vai no fundo, ela vai na fenda, ela vai no obscuro, no abismo. E, e aí chega um momento que, assim, quando a gente está e busca se cuidar, não à toa eu estava me cuidando, ainda que com algumas pausas e tudo mais, mas algo na fé, né? Eu acredito. Então, algo me levava ao chamado, vamos dizer assim. Então, é um momento no qual eu finalmente abri o tarô para outras pessoas. Acho que eu estou sendo muito feliz, estou muito feliz e estou aproveitando essa fase de felicidade. A gente, enquanto psicóloga, a gente sabe, eu acho que a humanidade também, né? Pelo menos precisaria compreender e aceitar isso, porque a felicidade, ela tem a sua plenitude, é importante ser vivida, mas a gente é composto por fases. Então a gente tem que se agarrar à fase, tem que entender a fase que a gente está vivendo. Seja a felicidade, mínima que seja, máxima que seja, onde você consegue expandir com a sua felicidade, é muito importante seguir isso, muito importante viver isso, justamente porque a gente sabe que muitas das vezes a dificuldade vai vir. Poxa, a gente é humano, a gente não controla tudo. Então, assim, é justo, é ideal, é digno que a gente aproveite a felicidade no momento que a gente deve aproveitar, sim. E ter um cuidado, né, com as ansiedades, tipo, cara, tô vivendo aqui uma felicidade, mas ela é ilusória. Não, ela é real, faz parte da sua vida. Então é importante a gente validar essa felicidade. E é o que eu tenho feito. Eu tenho vivido inúmeras felicidades e cada um tendo suas significâncias. E nesse momento agora, eu estou vivendo uma felicidade muito expansiva, com a minha espiritualidade. E eu decidi abrir esse perfil de tarô, de abrir para outras pessoas, porque eu quero e finalmente passar um conhecimento, de poder cuidar das outras pessoas também, de direcionar elas de outra ordem, outro campo. Não há problema nenhum nisso. Porque voltando a falar, uma coisa é a minha terapia, uma coisa é eu, psicóloga, e ponto. Agora, outra coisa é eu, taróloga. Outra coisa é eu sendo taróloga, ponto. Uma coisa não se mistura na outra. Quero deixar isso muito bem claro, porque eu sei que tem colegas profissionais que já começam lá. E tem pessoas que, tudo bem, não vou agradar todo mundo, não, até porque também eu não quero ficar agradando ninguém. Assim, eu quero viver aquilo que eu acredito. E eu vivendo aquilo que eu acredito com respeito, sendo ética e sendo feliz no que eu posso, não vou ser. Pronto, acabou. Enfim, gente, é muito isso mesmo. Tô aqui em modo, tipo, muito catarse, tudo lá, tudo cá, mas tava pensando em botar isso pra fora. É só entender, né, que o que é de ordem espiritual, a gente trata no espiritual, o que é de ordem física, a gente trata no físico, o que é de ordem psíquica, emocional, a gente precisa tratar de ordem psíquica e emocional. Tudo bem. Se a pessoa ela quer se tratar na terapia,
no centro religioso e na medicina, isso que, pô, que bom, maravilha. Cara, você tá indo bem, então que bom. Você tá buscando, assim, caminhos de esperança para você se cuidar. A gente sabe que a gente é vulnerável, a gente, tipo, qualquer coisa a gente já fica abalado, qualquer coisa a gente já fica mal, qualquer batida que a gente dá, a gente já fica machucado. Tipo assim, a gente é frágil, mas a gente precisa pelo menos cuidar da nossa mente, né? Tipo, de onde a gente não consegue enxergar, palpar, nem nada, que é muito importante. Pelo menos isso também. E é isso, acho que eu já cheguei no que eu queria chegar nesse ponto. Obrigada por quem ficou até aqui, obrigada por quem ouviu e me compreendeu. E é isso, estou muito feliz. Aproveita também a fase de felicidade de vocês, sejam autênticos, vivam a vida de vocês, ninguém tem nada a ver com isso, mas vivam de uma forma bem autêntica, porque, sério, vai ter um retorno muito importante. E geralmente tem um retorno muito bom disso. Não há como não ter um retorno negativo de você viver a sua própria felicidade, aquilo que você crê. Tá bom? Beijo.